Fala pessoal, aqui é o professor Rafael falando e hoje eu venho resolver com você a questão 41 do vestibular CEDERJ do ano de 2020 para o primeiro semestre. O enunciado é o seguinte: pelas normas estabelecidas no edital de um concurso para professores, seriam eliminados apenas os candidatos que tirassem nota 0 em matemática ou em redação. Em tal concurso, 210 candidatos foram eliminados, sendo que 180 candidatos tiraram nota 0 em matemática e 90 candidatos tiraram 0 em redação. O número de candidatos que tiraram nota 0 apenas em matemática é igual a... Muito bem, gente. Para resolver essa questão, eu vou utilizar a linguagem de conjuntos, aquilo que costumamos chamar de teoria de conjuntos. Eu vou considerar aqui dois grandes conjuntos, vou colocar aqui na situação mais geral entre eles, vou chamar o primeiro de conjunto M, e dentro desse conjunto ficarão os candidatos que zeraram em matemática, e vou chamar de conjunto R o conjunto dos reprovados porque zeraram em redação. O exercício fala que há 210 candidatos eliminados nesse concurso. O que isso significa? Não há nenhuma indicação aqui de elementos que estejam fora desses dois conjuntos. Tudo o que acontece com esse enunciado acontece nessas três regiões aqui. Essa região aqui da esquerda, onde está aqui a minha caneta, a região central, que é a região da interseção, e a região da direita. Tudo que acontece aqui. Então, quando ele fala de 210 candidatos eliminados, ele está me dizendo o seguinte, que o número de elementos da união entre o conjunto M e o conjunto R é de 210. Depois ele vai falar que 180 candidatos tiraram nota 0 em matemática. A gente escreve isso aqui, assim, ó, número de elementos de M, que é o número de elementos dos reprovados porque zeraram em matemática. Isso tem que ser igual a 180, segundo o nosso enunciado. Por fim, ele fala que 90 candidatos tiraram 0 em redação. Então, eu tenho que dizer assim, o número de elementos do conjunto R é igual a 90. Então, vamos lá. Quando ele pergunta, porque o objetivo do exercício é o seguinte, nós temos que calcular o número de candidatos que tiraram nota 0 apenas em matemática. Se nós olharmos para o nosso conjunto aqui, a nossa representação, o nosso desenho, a região que dá a quantidade de candidatos reprovados por causa da matemática, porque zeraram em matemática, é essa aqui. E como que a gente vai calcular isso? A gente vai calcular do seguinte modo. Eu vou pegar o número de elementos de M e vou retirar a interseção. Como isso, então? Veja bem, eu tenho aqui, matemática pega essa região aqui de amarelo e pega também a interseção, certo? Isso aqui, tudo que eu pintei de amarelo se refere ao que pertence ao conjunto M, são todos os reprovados em matemática. Só que aqui na interseção eu estou contando também os que ficaram reprovados também em redação. E o que o exercício quer é justamente que eu retire essa parte. Ele quer os que ficaram reprovados somente em matemática. Então, não tem jeito, é só essa região aqui, tirando a interseção. Por isso, eu tenho que fazer menos o número de elementos da interseção, conforme eu escrevi aqui. Porém, o exercício não me dá de cara esse número de elementos da interseção. Ele me dá o número de elementos de matemática, né? Do total dos reprovados em matemática, 180. Para eu calcular esse número de elementos da interseção, é só eu reparar o seguinte.
A minha união aqui, o número de elementos da união é 210. Mas olha só o que acontece quando eu somo o número de elementos dos reprovados em matemática com os reprovados em redação. Se eu somar 180 com 90, eu vou achar o valor de 270. Não vou achar 210. E por que isto está acontecendo? Porque ao somar desse jeito que eu fiz aqui, direto, eu estou contando a interseção 2 vezes. Então, esse excesso aqui, essa quantidade que tem além de 210, é justamente o número de elementos da interseção. Então, vamos lá. Como que eu vou saber o número de elementos da interseção? Número de elementos de M interseção R. Basta eu diminuir esse 270 de 210. Só fazer essa conta. Isso nos dá o quê? 60. Então, eu vou colocar esse 60 aqui em cima. Esse 60 é o número de elementos da interseção. Agora ficou fácil. É só eu tirar 60 desses 180. Isso vai nos dar 120. Esse é o número de elementos, o número de candidatos que tiraram nota 0 só em matemática. Ou seja, das nossas opções é a letra A. Com isso, a gente terminou mais uma questão do CEDERJ. Eu espero que você tenha entendido. Se você ficou com dúvida, escreve para mim nos comentários. Assim que eu for notificado, eu venho para interagir com você e tentar te ajudar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreve no nosso canal. Um abraço para você. Bons estudos!